precisamos falar de um assunto sério e extremamente necessário de ser discutido, já que ele é muito mal interpretado por pessoas que não conhecem a origem, realmente o significado dele, e até mesmo pessoas que estão dentro desse universo e não compreendem, que é a submissão da esposa ao marido. Que se tornou muito polêmico devido ao movimento feminista, mas na verdade a submissão ao marido não tem nada de machista, pelo contrário, é algo extremamente cristão, até porque está na Bíblia, e se é cristão, parte do princípio de que vem de Cristo, do Senhor Jesus, em que todo mundo reconhece que Jesus ele é diferenciado, mesmo que as pessoas não creem que ele é o Messias, todo mundo reconhece. Jesus é um cara diferente, aquilo que ele fala é diferente, é bom, é sobre o amor. Até mesmo pessoas que são feministas acabam utilizando a pessoa de Jesus para justificar as suas crenças de inclusão, pensando que Jesus estaria de acordo com ela porque Jesus é um ser de amor. Então, se a palavra de Deus que fala sobre Jesus Cristo, fala sobre a submissão da mulher, obviamente não pode ser num tom machista, já que nós estamos falando do amor. Então, antes da gente falar um pouco sobre a submissão em si, a gente precisa falar de um ponto extremamente importante, chamado interpretação. Eu não vou relativizar a palavra submissão, nem dizer que qualquer outra coisa, como a forma que foi interpretada e dito sobre submissão foi uma forma equivocada. Não, nada disso. O que eu quero dizer sobre submissão é que há uma palavra que está na moda, uma apropriação do texto bíblico de acordo com o interesse daquele que lê. Eu vou dar um exemplo. Imagine que um poeta ele escreve um poema para uma mulher, uma musa. Então, uma pessoa lê esse poema e fala: nossa, esse poema maravilhoso, expressa perfeitamente a relação do Estado com o cidadão, o trabalhador. O texto não foi escrito para esse propósito. A pessoa pode ler o texto e falar: esse texto encaixa perfeitamente naquilo que eu creio em relação ao Estado. Mas ela não pode usar esse texto para justificar a crença dela. Como não, esse texto é a base da minha crença. Não, porque esse texto não fala sobre o que você quer. Então, o que seria o correto ao fazer se você encontra um texto que não fala, que ele não foi escrito pensado naquilo que você deseja, mas você quer utilizar esse texto para aquilo que você deseja? Você precisa de honestidade intelectual, ou seja, quando você for utilizar esse texto na sua argumentação, você irá falar: esse texto, ele foi escrito para uma mulher, mas ele ilustra bem o meu pensamento sobre o Estado e o trabalhador. Isso se chama honestidade intelectual. É honesto dizer: eu não sei, eu não o conheço. É honesto dizer: esse texto não foi escrito para isso. Essa é a minha interpretação, mas não é a intenção do autor. Essa honestidade intelectual é algo que falta muito. Então, é errado utilizar um texto bíblico para justificar algo que você acredita, sendo que ele não foi escrito para isso. E também é errado nós queremos ter conclusões sobre assuntos específicos baseado apenas na nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É a nossa forma de ver o mundo. Então, imagine um óculos. Se eu sou feminista, então eu uso o óculos do feminismo e olho o mundo através do óculos do feminismo. Se eu sou cristã, eu utilizo o óculos do cristianismo para olhar para o mundo. Uma mulher, eu uso o óculos da feminilidade. Se eu sou um homem, eu uso o óculos da masculinidade.
É natural, é uma questão de posição. Mas para eu ter uma honestidade intelectual, é necessário eu compreender que muitas vezes, para ler um texto, eu preciso ler o texto com a cosmovisão do autor. Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas vão ler esse texto sobre a submissão da mulher. Inclusive, eu vou procurar esse texto para ler. Achei o texto e vou deixar aqui. As pessoas leem esse texto através da sua visão de mundo e não entra na visão do autor e no contexto do texto para compreender aquilo que está sendo dito. Então, qual seria o ato de honestidade intelectual numa situação como essa? Era eu ir até uma pessoa que é cristã, que estuda sobre o assunto, porque todo cristão deve estudar sobre os assuntos que a Bíblia trata, é algo natural, e questionar. Olha só, eu li esse texto, eu tive a minha interpretação, a minha opinião, eu acho que isso aqui é errado, eu acho que isso aqui é certo, mas eu queria entender o que vocês, cristãos, qual é a visão de vocês ao ler esse texto. Assim como é honesto, eu, por exemplo, ler um livro de esquerda, ler um livro sobre feminismo, ler um livro sobre homossexualismo, e ao invés de ter as minhas opiniões, assim, eu posso ter minhas opiniões de imediato, a minha interpretação de imediato, mas é honesto intelectualmente eu ouvir pessoas que apoiam essa ideia para realmente eu poder validar minha opinião, se minha opinião ela está baseada naquilo que é real, tipo assim, outros falam sobre isso e ter minha opinião formada de forma honesta ou de forma preconceituosa. Ou seja, eu não me aprofundo no assunto, eu simplesmente crio um preconceito, eu li um trecho e é isso que importa. Trecho não expressa contexto. É necessário a gente entender o universo do cristianismo para entender por que a Bíblia fala sobre a submissão da mulher. Partindo disso, por que a Bíblia fala sobre a submissão da mulher? Por uma questão muito básica. Porque a Bíblia fala sobre a submissão de todo cristão. Para quem não é cristão, e talvez isso seja uma surpresa para você, talvez você não saiba sobre isso, mas a submissão, ela é um princípio cristão. Ou seja, você sendo homem, mulher, uma árvore, um cachorro, seja lá o que você for, não é sobre um sexo, é sobre ser um filho de Deus. Logo, um dos princípios da sua vida é se submeter um ao outro. Inclusive, olha que curiosidade, como eu falei, honestidade intelectual. Trecho não expressa contexto. O trecho do livro de Efésios que fala sobre isso, a submissão. No capítulo 5, no versículo 22, fala: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E no versículo anterior, ou seja, uma frase antes, a gente consegue ler o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse sujeitai-vos não é para as mulheres apenas. É para as mulheres e também para os homens, porque é um princípio cristão. Então as pessoas acreditam que quando a Bíblia fala sobre se submeter, é apenas para a mulher. Apenas a mulher deve se submeter. Os homens devem mesmo liderar, governar e acabou. Não tem que obedecer a ninguém, apenas a mulher que deve obedecer ao homem. Não, isso não é um princípio cristão. Quando a gente fala sobre submissão, a gente está falando de um princípio cristão. Então, quando uma mulher se submete a um homem cristão, elas têm a consciência de que ele também se submeterá a Cristo, que é perfeito. Ele se submeterá um ao outro. Isso é o casamento, é um se submetendo um ao outro. É um servindo um ao outro. E assim, a igreja é um servindo ao outro. Ninguém na igreja, olha que curiosidade, eu acho maravilhosa. Ninguém na igreja me cobrou por nada. Nunca. Meu pastor nunca me cobrou pra me dar uma palavra. Eu teria que pagar pra ter um psicólogo, pra ter um atendimento com um psicólogo. Meu pastor nunca me cobrou nada. As irmãs que cozinhavam todos os eventos dos jovens nunca cobraram um tostão. Ninguém cobra nada de ninguém. A gente sempre doa um para o outro. A gente serve um ao outro. Um se submete ao outro.
O pastor vai lavar o banheiro. Por que ele vai lavar o banheiro? Porque ele quer servir a ovelha. A ovelha, ela vai orar pelo pastor. A ovelha, ela vai cuidar do pastor. E vai um cuidar do outro, um servir ao outro. Isso é um princípio cristão. E dentro da fé cristã, existe o princípio da honra. Quando a gente fala de submeter um ao outro, a gente está falando desse líder honrar esse servo e o servo honrar o seu líder. É uma confusão, gente. É uma confusão maravilhosa, uma confusão santa. Porque a Bíblia fala que para você ser o maior do reino, você deve ser o menor. Ou seja, se você quer ser o melhor líder, é o que você tem que mais servir. Você tem que servir mais que todo mundo. Mas se você agora quer ser o menor da casa, o mais miserável, seja egocêntrico, seja egoísta, seja um prepotente, seja que você vai ser nada. Isso é o reino dos céus, essa loucura. E o reino dos céus, quando a gente visualiza o casamento, uma mulher se submetendo ao marido, o marido se submetendo a ela, na questão do amar, do cuidar, dele ser sacrificial, o amor dele ser sacrificial a cuidar dela, é natural que essa mulher queira ser cuidada por ele. Dá um exemplo. Um filho é submisso ao pai, certo? Um filho é submisso ao pai. A submissão dele representa menor valor? Não. Mas o filho reconhece que o seu pai é seu líder. E o que esse líder faz por esse rapaz, por essa menina? Ele cuida, ele dá alimento, ele dá vestimenta, ele dá amor, dá carinho, dá atenção, sustenta não apenas financeiramente, emocionalmente, dá suporte. Esse menino, essa menina sabe que se sair de casa e der tudo errado, quando ele voltar ele vai ter um pai. E ele vai se submeter a esse pai, ele vai pedir a bênção. Entende? A submissão cristã, ela não é uma liderança, A liderança cristã não é uma liderança de tirania. A liderança cristã é uma liderança de sacrifício. É uma liderança de amor. Aquele que mais serve, esse sim é um verdadeiro líder. Então, quando a gente olha para um marido que se sacrifica pela esposa, um marido que ama a sua esposa, um marido que, meu Deus, tem uma mosca horrenda aqui. Desculpa. Foi embora, mosca, foi embora. Quando a gente vê essa manifestação do amor, é natural que essa mulher, que é o alvo desse amor, que é protegida por esse homem, ela se submeta. E esse se submeter não é você obedecer assim na base... É uma visão errada que as pessoas têm da obediência. As pessoas olham a obediência como você não tem direito de pensar. Você não tem direito de falar. Você não tem direito a nada. Você tem que ser um objeto. Ser submissa é ser um objeto. Não. Ser submissa é sub, embaixo. Missa, missão. Ele guia essa missão e você o ajuda a suportar essa missão. Você o ajuda a ele não se perder nessa missão. E que missão é essa, Sabrina? A missão é ser parecido com Cristo. Você gostaria de se relacionar com Cristo? Assim, você acha que Cristo seria um bom marido? Tipo assim, opinião sincera, você acha que Jesus Cristo seria um bom marido? Jesus não casou, beleza. Mas se ele se casasse, ele seria um mau ou um bom marido? Ele seria um bom marido ao ponto de você falar assim, nossa, eu gostaria de casar com Jesus. Aquele cara perfeito, perfeito. Gente, tem até livro, que eu não lembro o nome do livro, mas tem um livro que eles fazem um homem perfeito. Gente, o homem perfeito é Jesus Cristo, ele passou por essa terra. Você gostaria de casar com um homem perfeito, mulher? Claro que eu gostaria de casar com um homem perfeito. E aí, quando a gente fala sobre se casar e ajudar esse homem que não é do tipo, o homem não quer, esse homem cristão que quer, que luta todos os dias para ser parecido com Cristo, é uma missão de muito valor. E não é apenas ele que vai se parecer com Cristo. Você também vai lutar todos os dias para ser parecida com Cristo. Essa é a missão. Agora imagina, 2 Cristos, 2 Jesus caminhando juntos em um único propósito, formar uma família, cuidar de seus filhos, honrar o ministério, honrar Jesus,
um amando o outro, um servindo o outro. O líder não é um tirano, pelo contrário, é um Jesus Cristo, que é o quê? Serve com um amor sacrificial. Uau! Você não acha que eu me submeto a Jesus por... Eu me submeto por... Você acha que eu me submeto a Jesus porque ele é um tirano ou porque ele me ama? Eu me submeto a Jesus porque ele me ama. É por isso que eu me submeto a Jesus. E assim irei fazer com meu marido. Eu não vou me submeter ao marido porque ele é um tirano e a Bíblia está mandando eu me submeter a ele, então eu vou, ele é um tirano, eu odeio ele, mas... Não! Eu vou me submeter ao marido porque meu marido será um bom marido. Eu vou me casar com um homem que ama a Cristo. E aí pode vir um segundo papo, que talvez fique para outro vídeo porque vai ficar muita coisa. Mas vamos por parte. Sim, tem maus maridos. Sim, também tem mais esposas. Mas isso fica para um outro dia, porque já é outro papo, tá? Então vamos por partes. É isso. Na verdade que esse assunto dá muito assunto. Dá muito vídeo. Tipo, dá pra falar sobre os maus casais. Então, os péssimos maridos, as péssimas esposas. Dá pra contar o meu testemunho sobre como eu entendi, como eu entendi, não tô falando de racionalmente, do tipo de argumento, mas a partir do momento em que eu dá aquele estalo, tu fala, uau, caraca, eu entendi. Eu percebi que a submissão é algo muito bom, muito maravilhoso, que me abençoa muito, que me protege como mulher e como Jesus é tão incrível que nos mínimos detalhes ele cuida de mim. Tem testemunho. Tem testemunho. Tá? Pra quem não é crente, porque eu sou cristã, pra quem não é cristão, é um hábito dos cristãos testemunhar. Imagina assim, num julgamento, tem as testemunhas do crime. Então, também tem as testemunhas do evangelho, que são as pessoas que vivenciaram, as pessoas que conheceram Jesus. E elas contam as suas experiências. E aí eu tenho testemunho sobre como que aconteceu toda essa questão da submissão, de eu entender que não foi através de argumentos, foi através de algo muito melhor.